vou falar um pouquinho sobre a administração do tempo para vocês. Aí, para falar de administração do tempo é um nome bonito da gente falar se organizar, né? Então, é a mesma coisa de falar se organizar e administrar o tempo. Então, vamos entender um pouquinho o que é o tempo. Então, ali no primeiro parágrafo, a gente já vê algumas definições. Então, o que afinal de contas é o tempo? Então, tempo é duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Então, aconteceu ontem eu comi um pastel. Amanhã é segunda-feira, eu tenho aula. Então, isso é o tempo. É o que acontece ao longo do nosso dia, né? São as coisas que a gente vive, os momentos que a gente vive estão dentro de algo maior que é o tempo. Outra definição de tempo é um período contínuo no qual os eventos se sucedem. Então é exatamente isso que eu falei. Então ontem eu fiz alguma coisa, daqui a pouco eu vou fazer mais alguma outra coisa, amanhã eu vou fazer mais alguma outra coisa, etc. Então esses eventos, eles estão perdidos nesse espaço de tempo que tem o passado, o agora, que é o presente, e o futuro, que é o que vai acontecer ainda. Pode ser um período específico, segundo quem fala. Então, o Luciano falou, eu já vivi isso. Então, ele já passou, por exemplo, alguém tem 16 anos. O Luciano hoje tem 30 e poucos, que ele já tá tio. Então, ele já teve 16 anos, ele já passou por esse período de tempo, por esse espaço de tempo. Oportunidade para realizar algumas coisas. Então, quando você fala que você tem tempo, significa que você tem um espaço de possibilidades para você fazer alguma coisa nesse determinado tempo. Tempo pode ser da meteorologia também. Então, hoje está frio, está calor. Esse é um outro conceito de tempo. Tem na gramática, aquela parte mais complicada de tempo verbal, etc. E tem na física, que é aquela parte que a professora fala que os dois corpos não ocupam o mesmo espaço, e aí eles estão lá naquele determinado tempo. Então a gente mede velocidade, né? Velocidade por hora, tudo isso está dentro do tempo. Mas o que a gente vai falar hoje é sobre o tempo presente, passado e futuro, e o que está acontecendo dentro desse tempo presente, passado e futuro. Então, qual que é o valor do tempo? Então, a gente tem aquela coisa de, eu quero aproveitar pra caramba o tempo que eu tenho e fazer tudo que eu puder. Só que eu tenho um monte de coisa pra fazer. Será que dá tempo de fazer tudo que eu quero? Ou, de repente, eu vou deixar pra amanhã. Mas será que isso que eu deixei pra amanhã não era pra eu ter feito hoje? Ou deixar pra daqui a pouco alguma coisa que eu podia ter feito agora? Então, a gente vai ver isso. O tempo ele pode ser medido em valor financeiro. Geralmente em empresa, quando a gente trabalha, a gente mede a hora de trabalho. Por que a hora de trabalho é tão importante? Então, o tempo é caro porque ele não é controlável, a gente não controla. Agora que horas são? Agora são 12h43. Eu gostaria de ficar aqui umas 20 horas, uns 5 dias. Não posso, eu tenho um tempo para eu conversar com vocês, para a gente ficar junto. Eu não tenho mais tempo e o que passou, passou. Então tudo que eu já falei já está no passado. Então o tempo é caro por isso, porque a gente não controla. Eu gostaria de ter muito tempo para fazer uma determinada atividade, mas eu só tenho 1 hora, eu só tenho 2 horas para fazer essa atividade. Eu tenho que tentar esgotar essa atividade dentro desse espaço de tempo que é 1 ou 2 horas, por exemplo. Perder tempo significa perder outras coisas. Na verdade, os caminhos que a gente segue, então, hoje eu poderia estar aqui, como eu poderia estar na minha casa. Vocês poderiam estar aqui agora, como vocês poderiam estar dormindo. Tipo, meio-dia no domingo, vocês poderiam estar dormindo. Mas vocês escolheram, vocês fizeram a escolha de estar aqui. Então, isso significa que a gente vive um luto da escolha. O luto da escolha de não dormir. Que pode ser uma escolha super legal, mas estar aqui também pode ser uma escolha super legal. Então, o tempo, quando você dentro do tempo, o tempo é algo grande. As escolhas e os momentos
menores que estão dentro desse determinado tempo. Então, o que está ligado ao tempo? Coisas boas. A gente tem metas, a gente tem objetivos, a gente tem desafios, a gente tem as nossas prioridades para fazer as coisas dentro desse tempo e a gente tem a qualidade desse tempo, que ele pode ser um tempo muito legal e muito aproveitado, como pode falar, poxa, eu fui lá no parque de diversão, eu fui lá no shopping, eu fui lá, só que eu, sei lá, tava com dor de barriga ou eu tava bravo com alguma coisa e eu não aproveitei. Então, qual que foi a qualidade do meu tempo? A qualidade não foi legal. Apesar de ter tido muito tempo, a qualidade desse tempo foi ruim. Geralmente, quando a gente começa um relacionamento novo, o tempo, ele é pouco para tudo que a gente quer fazer. A gente quer estar sempre junto, aquelas coisas. E aí, o que a gente tem que pensar? Não é a quantidade do tempo, mas a qualidade desse tempo, né? Como que a gente pode aproveitar ao máximo e não perder o tempo? E as coisas ruins? As coisas ruins geralmente é quando a gente não vive o agora, que é aquela terceira linha. E aí o que implica não viver o agora? Ficar na nostalgia, ai, porque ontem, ai, porque na minha época, ai, porque ano passado, ai, porque quando eu tava fazendo não sei o quê. E aí a gente fica vivendo de memórias, e a gente fica vivendo de nostalgia, de passado. Não é legal viver de passado, a gente tem que viver o que está acontecendo agora. Também não é legal viver de futuro. Ai, porque daqui pra frente eu vou ser assim, daqui pra frente eu vou fazer não sei o que, eu vou ganhar na Mega Sena, aquela coisa que todo mundo fala, né? E aí nunca acontece, porque no agora, no momento, a gente não está realizando. Então a gente tem que realizar o agora pra gente poder conseguir no futuro ter as nossas coisas, fazer as coisas que a gente quer. E essa coisa de se perder no tempo também. Eu fico tão pensando que eu quero ficar, ganhar na Mega Sena, comprar um monte de coisa, fazer um monte de coisa, não sei o quê. E aí eu me perco, eu não faço as coisas agora porque eu fico vivendo uma coisa que não existe. Então, afinal de contas, como é que a gente se organiza? Como é que a gente administra o tempo? Aqui, a gente tem um gráficozinho que ele fala o que é importante e o que é urgente, que seria esse primeiro quadrante aqui. Esse primeiro quadrante, tudo que for muito importante e super urgente, a gente tem que fazer agora. Não dá para deixar para depois, tem que fazer agora. O que não é tão importante, mas é urgente, será que eu consigo fazer? Putz, eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, porque eu tenho outras coisas importantes e urgentes para fazer. Coisas não tão importantes, só que são urgentes, eu também preciso fazer. Como é que eu faço? A gente pode tentar delegar. A gente pode tentar, de repente, pedir para alguém fazer pra gente, ou de repente pedir para alguém ajudar a gente a fazer isso. A gente não precisa fazer tudo. Fazer tudo significa fazer nada muito bem feito. Mais pra frente a gente vai falar disso. Então, tem coisas que são importantes, mas elas não são urgentes, elas são secundárias, elas, dá pra fazer depois. Então, o que a gente faz com essas coisas? A gente se programa pra fazer ela depois. E o que não é importante e é secundário, ou a gente não faz, não que a gente não vá fazer isso, mas agora, pensando nesse espaço de momento, do agora, a gente vai fazer uma coisa que não é importante e que é secundária, sendo que a gente tem um monte de coisa urgente e importante para fazer? Não, a gente deixa para fazer depois ou a gente elimina essa atividade da nossa vida. Então, vamos tentar dar um exemplo aqui. Eu tô lá na minha casa com os meus irmãos e aí os meus pais vão fazer um almoço pra gente. E aí a minha mãe pede para eu ajudar a cortar os legumes e não sei o quê. O que é urgente naquele momento é cortar os legumes para ajudar a fazer o almoço. Só que eu também tenho que... eu deixei a luz ligada no meu quarto e eu sei que a minha mãe odeia que deixe a luz ligada no meu quarto. Não dá pra eu cortar o legume, sair daqui e ir lá correndo, que aí os legumes vão ficar tudo mal cortado. Então eu vou pedir pro meu irmão ir lá no meu quarto e desligar a luz pra mim.
Então, é importante eu desligar a luz para não receber xingo da minha mãe, mas também é importante eu ir lá ajudar a fazer o almoço. Então, eu vou delegar para o meu irmão ir lá me ajudar e eu vou fazer o que tem que fazer agora, que é o mais importante, é o almoço. Só que eu recebi mensagem no WhatsApp. Putz, quero ver. Mas eu tenho que fazer isso agora. Eu sei que se eu abrir o WhatsApp, eu vou ficar uns 40 minutos no WhatsApp conversando. Então eu deixo para depois, eu não vou fazer isso agora, porque não é importante e é super secundário. Mais tarde, eu preciso lavar a louça para ajudar minha mãe, para ela também não brigar comigo. Então, eu vou me programar. Bom, depois do almoço, vou lá fazer uma barganha com a minha mãe. Ó, depois do almoço, eu vou dar uns minutinhos aqui para dar uma digerida e daqui a pouco eu vou lá. Então, eu vou me programar. Então é isso, dentro desse quadro a gente vai tentando programar as nossas atividades para a gente aproveitar bem o nosso tempo e conseguir fazer as coisas direitinho. Administração do tempo para a vida. Então aqui, a gente tem que planejar o tempo. Então o que significa planejar o tempo? Planejar significa saber o que se quer fazer. Então o que realmente a gente quer fazer? Dentre essas atividades que a gente quer fazer, a gente tem prioridades, a gente tem coisas mais importantes, coisas menos importantes. Então aqui, ó, embaixo, tem uma sugestão de uma agenda diária. Isso é super legal para fazer. Tentar fazer esse exercício quando vocês puderem. Vocês acordam, aí vocês colocam numa folha de caderno ou uma folha sulfite todas as coisas que vocês têm que fazer durante o dia. Então, eu preciso acordar a tal hora, né? Tem o despertador, aí depois eu vou tomar meu café da manhã, vou escovar o dente, aí eu conversar com a morena ou com o moreno, né? Depois eu começo a me arrumar para poder ir para a escola, eu começo a fazer as minhas coisinhas para poder ir para a escola, almoço, não sei o que, eu vou para a escola. Para quem estuda de manhã, toma café e vai para a escola. E aí na escola eu tenho todas as minhas atividades, então enumerar, fazer uma lista de todas as atividades. Vocês vão ver quantas coisas que teoricamente vocês teriam que fazer, que vocês fazem e que vocês não fazem. Então, eu tenho prova de matemática na sexta. E aí, eu tenho que estudar para a prova de matemática, porque eu sou péssima em matemática. E aí, quando que eu vou estudar para a prova de matemática? Bom, geralmente, eu deixava para quinta-feira à noite, ficava desesperada. Porque é assim que a gente faz. E aí, na segunda-feira, eu não tô sofrendo. Eu sei que tem prova na sexta, mas segunda eu tô tranquila. Porque, segunda-feira, de boa, né? Tranquila. Aí na terça-feira eu já começo, terça-feira, né, a prova é sexta, né, mas nossa, vou jogar aqui um pouquinho no computador, vou fazer aqui alguma coisa, nossa, me chamaram pra ir no shopping, porque de quarta-feira o cinema é mais barato, me chamaram pra ir no shopping, mas eu vou no shopping, a prova é na sexta, ainda tem quinta, né. Eu vou no shopping na quarta. Quinta-feira eu tô desesperada subindo pelas paredes. Meu Deus do céu, não estudei, não sei nada, vou tirar 0, precisava tirar 8 naquela prova, tô desesperada. Então, o que a organização do tempo faz? Se a gente, de repente, estudar um pouquinho por dia, ou de repente rever a matéria, ou pode ser tudo na quinta-feira, pode ser. Tudo na quinta-feira. Pode ser, inclusive, tudo na quinta-feira à noite, um dia antes da prova, que os professores odeiam que vocês façam isso, mas pode ser, porque a gente faz isso. Mas desde que a gente, pelo menos, planilhe e entenda o que tem que ser visto para a prova na sexta. Então, tem 5 páginas de matéria, eu consigo, ver tudo isso para sexta-feira? Eu consigo. Então, legal, quinta-feira tá ótimo para a gente fazer as coisas. Agora, se eu não consigo ver tudo, se eu tenho um monte de dúvida, eu não tenho a menor ideia de onde enfio o X, a gente precisa rever isso antes, né? Então, a gente tem que treinar a fazer essa agenda. Essa agenda tem as prioridades. Então, quais são as nossas prioridades? Se eu tenho uma prova de matemática na sexta, pra mim, que sou péssima em matemática, é minha super prioridade estudar para a prova de matemática na sexta.
E na quarta-feira no cinema não é tão prioridade, é legal, é divertido, a gente tem que ter um tempo de lazer, mas não é lá, né, a nossa super prioridade. Dá pra deixar pra semana que vem, de repente conversar lá com o pessoal, em vez de dar pra deixar pra semana que vem, até dar um chaveco, não, porque eu consigo um dinheirinho a mais com meu pai ali, com minha mãe ali, a gente deixa pra semana que vem, dá até pra ir no McDonald's comer uns lanches a mais, né? Então, quais são as prioridades? Dentro de prioridades, a gente tem algumas coisas, que são os prazos, os resultados e a facilidade. Então, o prazo, se fosse a prova, o prazo é sexta-feira, né? A gente chama de deadline, que é o momento máximo para fazer as coisas. Quais são os resultados? Aí, o que eu tinha falado antes, que tem uma regrinha chamada regra de Pareto. Vou ler essa regra. A regra de Pareto diz que 20% do que fazemos traz 80% de resultados, enquanto os outros 80% de atividades que produzimos resultam em 20% de resultados. Então, 20% de tudo que a gente faz, quando a gente tem uma lista de atividades, dentro dessa lista de atividades, essa lista é 100%, então a gente tem 10 coisas é 100%. 2 coisas de 10 vão ser muito bem feitas. 8 coisas dessas 10 vão ser meia boca. Então, dentre essas 10 coisas, como é que a gente faz? A gente seleciona quais são as 2 coisas mais importantes e mais urgentes e que realmente necessitam da nossa atenção para a gente fazer e fazer bem. As outras coisas, elas não vão sair tão bem. E não é por culpa de vocês. É porque a gente cansa. Então, uma aula na escola tem, acho que 50 minutos, não é a aula de vocês? Por que tem 50 minutos? Porque depois de meia hora, vocês estão de saco cheio. E é o ser humano tá de saco cheio. A gente não consegue ficar muito tempo preso em determinada atividade. É normal. Então, vocês podem perceber que no começo da aula pode acontecer, de repente, se gosta da matéria, se o professor não é um mala, a gente está super animado. No final da aula, o professor pode ser maravilhoso. A gente já tá, nossa senhora, falta 5 minutos, não passa nunca 5 minutos, ainda mais se for o intervalo depois, nossa, eu tô louca, quero comer croissant no intervalo, quero conversar com meus amigos que tá lá na outra sala que eu não posso conversar. Então, o começo da atividade, de toda atividade que a gente faz, ele é muito produtivo. O final é muito cansativo. Isso é normal. Então, o que a gente seria legal fazer é identificar o mais importante, as coisas mais importantes que a gente precisa para fazer no começo e não deixar para o fim. Aí aqui tem essa planilhazinha de organização, que é exatamente tudo o que eu falei. Então, por exemplo, atividade, estudar para a prova, prazo de terça a quinta. O resultado que seria, a prova seria na sexta. Qual que é a facilidade? Mais ou menos. Qual que é a prioridade? Preciso tirar 7, então é uma prioridade alta. Aí tá completo? Sim. Aí a gente vai ticando. E se não, nem precisa ter. Só precisaria ter o sim pra gente dar um xizinho ali. Se a gente conseguir fazer isso com as nossas coisas, com as nossas atividades do dia, a gente consegue se organizar melhor e ver o que é prioridade e o que não é. A gente consegue até entender por que deu errado determinada atividade. Deu errado porque, eu já estava super cansada, eu fiz um monte de coisa, eu já não estava nem afim de fazer. Então, deu tudo errado. Mas você sabia, na prova. A prova, até é legal para quem for fazer vestibular, o começo do vestibular... O vestibular tem umas 50, 60 questões, eu não lembro exatamente quantas são muitas questões. Vai na matéria que vocês mais gostam e que vocês acham mais fácil. Então, por exemplo, eu adorava ciências, adorava a parte de corpo humano, a parte de vegetação, não sei o que, eu achava isso super legal. E eu detestava matemática. O indicado no vestibular é a gente fazer tudo que a gente gosta mais no começo. Mesmo que a gente deixe o mais chato para o final, que a gente vai render menos, não tem problema, porque no vestibular não importa isso. No vestibular importa quantas coisas vocês acertam.
Então, se vocês forem no que vocês gostam e no que vocês sabem no começo, vocês vão estar super motivados. E as coisas fluem melhor, porque vocês vão ver que vocês começam a saber a questão. Porque a pior coisa que tem é no começo, vocês vão para uma matéria que vocês não sabem e que, que vocês têm menos domínio, que vocês acham um saco, e aí vocês já começam a prova desmotivado. E aí, se vocês começam a prova desmotivado, mesmo aquela coisa que vocês já sabiam, que vocês tinham super controle, não tem mais, porque já tá de saco cheio, já deu tudo errado, aí começa aqueles pensamentos, né? Então, o início é sempre legal fazer aquilo que a gente mais gosta, que a gente mais sabe fazer, porque a gente vai fazer melhor. Aí depois aqui tem o significado de cada coluna, que é basicamente tudo que eu já falei. Aí alguns conceitos de administração do tempo. Então, na administração do tempo, a gente tem flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque a gente tem que ser flexível, a gente tem que saber o que dá para fazer, o que não dá, quais são os nossos limites para fazer as coisas. Eu consigo ficar 2 horas direto estudando. Eu não consigo ficar 2 horas direto estudando. Eu preciso pelo menos dar uma pausa para tomar um lanche, para sair um pouquinho, respirar. Isso conta. O lazer, ele é muito importante para a gente reabastecer. O alimento, o sono e a diversão são coisas importantes para a gente reabastecer as nossas baterias. Sem isso, a gente não consegue reabastecer e a gente fica naquele porre, naquela coisa chata e não consegue sair dali. Então, sim. Inclusive, na escola, a gente tem o intervalo no meio do dia exatamente por causa disso. Na metade do dia da escola, a gente tem o intervalo. E tem algumas escolas que, inclusive, no final do dia tem menos aulas do que no começo. Então, tem mais aulas no começo do dia, aí tem o intervalo e depois tem menos aulas. Eles fazem isso exatamente por causa disso. Noção de prioridade. Então, a gente começa a ter uma noção do que é importante e do que não é importante. Não que não seja importante, porque, na verdade, tudo é importante pra gente. Mas o que não é super importante para fazer naquele momento. Organização, a gente começa a se organizar melhor e a gente começa a ver de fato o que a gente tem que fazer, o que a gente já fez. E é legal quando a gente faz uma lista e a gente vai dando os checks na lista, porque a gente vê, poxa, eu nem percebi que eu fiz tudo isso. Ou eu nem percebi que eu não fiz nada. Eu demorei tanto tempo fazendo isso aqui que eu não fiz nada o dia inteiro. Então é legal a gente começar a se organizar para ver realmente como que a gente gasta o nosso tempo e quanto tempo a gente gasta no nosso tempo. A gente começa a administrar a vida melhor, a gente começa a priorizar aquilo que é importante do que não é importante e a gente consegue visualizar melhor novos objetivos para as nossas vidas. Quando a gente pensa em mercado de trabalho, sempre, o chefe, o gerente, o gestor, o cara que está lá ajudando vocês, que contrata vocês, ele vai pedir para vocês se planejarem. Planejar é exatamente isso da tabela. É você saber quais são as atividades, então definir quais são as atividades. Por exemplo, eu trabalho com recursos humanos, eu trabalho em empresa. Então, o que eu tenho que fazer dentro da empresa? Eu tenho que fazer parte de recrutar as pessoas, eu tenho que treinar outras pessoas, eu tenho que mandar algumas pessoas embora porque elas não estão rendendo, eu tenho que avaliar outras pessoas, eu tenho que resolver um problema ali no financeiro, no jurídico, não sei o quê, enfim. Então eu tenho todas essas atividades, eu tenho bloquinhos de atividades. Então essa daqui é uma atividade, é a atividade verde. Aí eu tenho atividade vermelha, eu tenho atividade roxa e eu tenho atividade azul. Eu separo as minhas atividades em pequenos blocos. E aí, separando essas atividades em blocos, eu consigo... Bom, o verde é o mais importante, então ele vai primeiro. Depois é o roxo. O vermelho eu consigo quebrar em 2. Então, na verdade, esse aqui seria assim, ó. Essa parte do problema eu consigo pedir para uma pessoa me ajudar. Essa outra parte do problema eu consigo fazer. Se eu juntar o que eu consegui fazer com o que a pessoa me ajudou, pronto, eu já tenho... Não é errado, na verdade, o ruim é a gente tentar fazer tudo meia boca, fazer tudo errado, não conseguir fazer tudo e ficar frustrado. Então, pedir ajuda é legal, que é a parte de delegar. Aí a gente coloca a sequência, né, que a sequência seria as prioridades. Dentro de empresa a gente estima recurso, então recurso seria...
dentro do mercado de trabalho, tempo é dinheiro, que as pessoas falam, não falam? Então, quanto recurso que seria, quanto tempo eu gasto para fazer isso, seria quanto do meu tempo, da minha hora de trabalho, vale essa atividade? Então, isso seriam os recursos dentro de uma empresa. Estima a duração da atividade, essa daqui dá para fazer em 10 minutos, então, vou fazer ela rapidinho, porque são 10 minutos para fazer. Essa daqui vai demorar umas 2 horas e meia, vou deixar para fazer daqui a pouco. Ou vou fazer logo depois das 10 minutos, porque é uma coisa que eu sei fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, vou fazer logo. E aí sim, tendo tudo isso, a gente começa a desenvolver o cronograma e controlar esse cronograma. Geralmente em mercado de trabalho pede-se muito de cronograma, né? Você tem tempo, quando você vai para a faculdade. Na verdade, cronograma, apesar de ser uma palavra toda chique, bonita, a gente faz isso todos os dias, né? Aquele negócio da prova de matemática ser na sexta-feira e a gente começar a se organizar para a prova, a gente está fazendo um cronograma sem saber, né? Bom, e aí depois algumas dicas que seria viver o agora. Então, se você está preocupado com o futuro, você está num lugar que não existe. O futuro, ele não existe. O passado, ele também não existe. Ele existiu, ele aconteceu, ele passou. Uma coisa que existe é agora. Agora existe. Agora eu tô aqui, agora... Se eu quiser agora pegar na borracha e sentir a borracha na minha mão, eu pego e sinto a borracha na minha mão. Se eu jogar a borracha fora e eu pensar em pegar a borracha, eu posso ter a lembrança da sensação de pegar a borracha e eu posso ter a ideia de, né, eu visualizo na minha cabeça eu fazendo esse movimento, pegando a borracha, mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo agora? Agora a borracha está ali. Então, o futuro, ele é um espaço de tempo que ele não existe. Por isso que não é legal viver o futuro. E o passado, a gente não tem como controlar o que aconteceu, né? A gente não controla. Fiz uma coisa errada, vou pedir desculpa, né? Mas qual que é a melhor forma de se desculpar? É no agora, tendo algumas atitudes que mudem agora o que eu fiz no passado de errado, né? Então, se você quiser mudar a sua vida, você pode, mas o único lugar que você pode realmente mudar é agora, é o presente. Cuidado, nós por vezes confundimos o mundo como ele é com a nossa maneira de pensar o mundo, que são fantasias, é aquilo que eu falei. Eu posso ficar sonhando que eu vou ganhar na Mega Sena, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo, mas isso não é real, isso não existe. Pode acontecer? Pode, pô, eu ia adorar que vocês ganhassem na Mega Sena e lembrassem de mim, inclusive. Mas eu não posso ficar sonhando com isso, né? Vai saber, né? Então não dá pra ficar vivendo fantasias. Praticar o foco consciente. Então, foco consciente é exatamente isso que eu falei agora da borracha. Vamos ler aqui como é que tá o exemplo. Se estamos lavando o prato ou amarrando o sapato, a nossa mente tem que estar focada sobre o que estamos fazendo naquele momento. Não devemos pensar nas contas a pagar ou nos telefonemas que devemos fazer. Devemos simplesmente viver e sentir o momento. Então, tudo que vocês fazem, façam com intensidade, vivam aquilo. Porque pode ser que seja um saco, mas mais pra frente, aquilo que foi um saco, mãe adora falar isso, porque quando você ficar mais velho, você vai lembrar, você vai sentir saudade se eu morrer, não é? Essas coisas. E a gente tem que viver o agora e sentir tudo que a gente está vivendo, todos os momentos, sendo bons ou sendo ruins. Porque os momentos ruins, eles também servem pra gente aprender algumas coisas, né? E aí, tem um poeminha, que ele é do Fernando Pessoa. E aí ele é pra pensar e dá pra fazer tipo um trava-língua também. Então como é que é? O tempo perguntou pro tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que não tem tempo pra dizer pro tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Ninguém entendeu nada. É. Então, de novo, o tempo perguntou pro tempo qual é o tempo que o tempo tem. O tempo respondeu pro tempo que ele não tem tempo de dizer pro tempo que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Então, depois vocês pensam nisso.
É claro, né? A gente tem que dar a lição de casa pra vocês pensarem depois. Bom, aqui embaixo eu coloquei um livro. Tem um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. É o nome desse livro. Como eu não posso dar de presente ele para cada um de vocês, eu coloquei o PDF dele, que vocês podem baixar esse livro. Esse livro fala sobre tempo. Ele é a história de dois ratinhos. E aí tem um queijinho aí no meio dessa história. E esses dois ratinhos, eles começam a brigar e aí tem todo um conflito em cima daquele queijo. E aí eles falam sobre administração de tempo, eles falam sobre prioridade, eles falam sobre sentido da vida. Por quê? Porque o queijo para um dos ratinhos era tudo na vida dele, para o outro era só um queijo, ele estava com fome, ele queria comer. Então é um livro bem legal se vocês quiserem ler, ele é curtinho, ele deve ter tipo umas 100 páginas, em algum momento que vocês tiverem tempo e tiverem, né, afim, vocês podem baixar que é bem legal.